Fala galera, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Primeiramente, bom dia, gente. Eu tô aqui nessa manhã para trazer uma palavra a respeito de algo que o Senhor falou comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E se encontra na passagem em que Jesus ele se encontra, né? No caso, Jairo, que era o chefe da sinagoga local daquele lugar, ele se prostra aos pés de Jesus, suplicando a Jesus para que ele curasse a sua filha que estava morrendo. E Jesus ele aceita, né? Jesus ele quer curar a filha de Jairo. Então eles vão até a casa de Jairo. Só que nesse caminho de ida acontece algo, e é onde eu quero ler aqui a partir do versículo 24 do capítulo 5 de Marcos. Jesus foi com ele, com Jairo, e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder, por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Cara, isso aqui é muito interessante, porque algo que eu refleti aqui, né, que o Senhor ministrou ao meu coração foi a respeito de nós termos que quebrar o nosso orgulho, né? Nós temos que admitir que estamos doentes e que só precisamos de Cristo para sermos curados. Nós vemos que essa mulher ela sofria com essa hemorragia há 12 anos, né? E ela tentou de várias maneiras resolver por sua própria força, por sua própria capacidade. Ela tentou de várias maneiras, solucionar o seu problema, curar a sua doença através de sua própria força, através de seus próprios recursos. E nós vemos que ela fracassou nisso. Né? Olha o que o versículo 26 diz: ela tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, ela piorou. Então, ela tentou resolver o problema dela por suas próprias forças. Ela era uma mulher que estava doente. E vamos colocar essa doença aqui, né, no sentido geral, como se fosse o pecado. Né? Todos nós carregamos a doença do pecado em nossos corações. Todos nós temos esse câncer que nos atormenta durante toda a nossa vida. O pecado é um câncer que corrói o coração do homem até ele morrer. A menos que o homem prostre-se aos pés de Cristo e receba a cura do pecado, receba a salvação do seu pecado, receba o perdão de Deus e não mais seja um pecador, mas tornando-se assim filho de Deus. Então, essa mulher, ela tentou resolver por sua própria força. Mas no versículo 27 nós vemos que a palavra diz: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curado. Então, a gente pega o início desse versículo aqui, tendo ouvido, isso já faz ligação com Romanos 10:17, né? Onde Paulo diz que a fé ela vem por ouvir, e por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, nós vemos que aquela mulher ela passou a crer porque ela ouviu falar de Jesus, porque ela ouviu a pregação a respeito de Jesus. E ao ouvir, ela creu que Cristo era poderoso para curá-la. Ela creu que Cristo era poderoso para fazer aquilo que nenhum homem ou nenhuma força braçal era capaz de fazer por ela.
E ela foi ao encontro de Jesus e ela tocou em Jesus. Ela reconheceu que somente através de Cristo ela poderia ser curada de sua doença. E de fato ela foi curada. E nós vemos que logo depois, quando Jesus ele tem um encontro pessoal com ela, ele diz: filha, sua fé a curou. Em versões mais antigas nós vemos que Jesus ele diz: filha, sua fé a salvou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Então, o foco da mensagem de hoje é: enquanto o homem tentar curar-se de sua doença, que é o pecado, sozinho, ele jamais será salvo, ele jamais será curado, ele jamais será transformado. Por quê? Porque é necessário render-se aos pés de Jesus Cristo. É necessário haver rendição. Enquanto o homem afogar-se no seu orgulho, enquanto o homem pensar que pode se curar sozinho do pecado, ele nunca vai conseguir ser curado. Por quê? Porque Deus ele opõe-se aos orgulhosos, mas ele concede graça aos humildes. Então, enquanto o homem pensar que pode viver independente de Deus, enquanto o homem pensar que ele é independente de Deus, ele nunca será curado da doença que ele carrega, que é o pecado. Mas se o homem humildemente reconhecer que é pecador e prostrar-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, como aquele publicano na parábola do fariseu e do publicano, né, onde o fariseu ele ora cheio de orgulho: Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse publicano, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Mas aquele publicano, ele não conseguia nem levantar a cabeça, ele de cabeça baixa disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus diz que aquele publicano saiu dali justificado e aquele fariseu não. Por quê? Porque Deus concede graça aos humildes, mas ele se opõe aos orgulhosos. Então que nessa manhã nós venhamos refletir sobre isso e nós venhamos nos apresentar diante do Senhor com humildade, que nós venhamos reconhecer que nós somos pecadores. Sabe? É como a frase da minha bio no Instagram. É uma frase de Martim Lutero, onde ele diz, né: eu não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Que nós venhamos entender isso. Não há nada de bom em nós. E tudo que há de bom em nós não vem de nós mesmos, mas vem de Cristo. A solução para o pecado do homem é Cristo. A solução para esse câncer maldito que se chama pecado é Cristo Jesus. Ele é a solução definitiva para que nós sejamos salvos de nossos pecados, recebamos a graça de Deus. E esta graça, ela nos concede vida. Esta graça, ela nos concede capacitação para que nós vençamos o pecado. Então que nós venhamos clamar ao Espírito da graça, ao Espírito Santo, para que ele nos dê essa graça todos os dias. Para que por meio dessa graça nós possamos dizer não ao pecado e sim para Cristo. Em nome de Jesus, irmão. E é isso, que nós venhamos colocar essa palavra em prática. Eu oro em nome de Jesus, meu Deus, para que nós venhamos receber graça de Ti, Espírito Santo, para que nós não venhamos nos apresentar diante de Ti com orgulho ou achando que nós somos alguém diante do Senhor. Não, a Tua palavra diz: humilhem-se diante do Senhor. A Tua palavra diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus e Ele os exaltará. Que nós venhamos transformar a nossa alegria em choro, em tristeza, o nosso riso em choro, que venhamos nos apresentar a Ti com profundo pesar, porque um espírito quebrantado é o sacrifício que o Senhor deseja. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Que nós venhamos nos apresentar diante de Ti, ó Deus, com o coração contrito e quebrantado, e pedir e clamar ao Senhor para que Tu venhas criar em nós um coração puro, e para que o Senhor não retire de nós o Teu Santo Espírito, Senhor, mas para que o Senhor restaure em nós a alegria de Tua salvação, e para que não mais vivamos a pecar contra Ti, mas vivamos uma vida santa, da qual o Senhor se agrada, apresentando o nosso corpo a Ti como sacrifício vivo, santo e agradável, Senhor, não conformando-nos com este mundo, mas transformando-nos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Deus abençoe sua vida. E é isso. Jesus está vivo.